Um terreiro de Umbanda independe de espaço, independe de paredes. O verdadeiro terreiro de Umbanda está aqui, ó, aqui dentro. Está aqui, ó. O verdadeiro terreiro de Umbanda é quando você une pessoas para poder fazer um trabalho caritativo em prol de espíritos que necessitam de ajuda e também de outras pessoas. O terreiro de Umbanda não precisa ter paredes. Quando nós temos paredes, local, né, um local físico, é para a segurança dos próprios fiéis, é para a segurança dos médiuns, é para se proteger do sol, se proteger do sereno, se proteger do frio, se proteger da chuva. Mas a Umbanda só precisa de uma coisa, de natureza para poder cultuar, de natureza para poder trabalhar. Mas nós entendemos que nós precisamos de um espaço físico para poder nos proteger do frio, nos proteger da chuva, nos proteger do calor, nos proteger dos perigos materiais que existem. Não vamos ser levianos e dizer que não existe, porque existe, dos perigos materiais. Então nós temos as 4 paredes. Mas um terreiro de Umbanda independe se o local é grande ou pequeno. Eu comecei a tocar Umbanda na minha sala, nesse espaço que eu faço live com vocês. Somente eu, minha esposa e meu filho. Verdade seja dita, minha mãe de santo me ajudava. Ela vinha aqui, porque eu tocava uma vez por mês, depois tocava toda a última sexta do mês, depois comecei a tocar toda última sexta e primeira sexta do mês. Depois que eu inaugurei o local no fundo da minha casa, comecei a tocar toda sexta-feira. Mas eu comecei apenas com eu, meu filho e minha esposa. E meu filho era pequenininho, era jovenzinho, ele tinha que subir num banquinho para ficar tocando um atabaque ainda assim, ó. E ele cansava, claro, ele era jovem. E o que acontece com os terreiros de Umbanda hoje? Eles já querem começar, não são os terreiros de Umbanda, né? São as pessoas que têm o ego lá em cima. Já querem começar com curimba, querem começar com 20, 30, 40 filhos, porque não tem a humildade de começar de baixo. O terreiro de Umbanda é o local onde nós vamos praticar a nossa religião, onde nós vamos vivenciar a convivência em grupo, onde nós vamos vivenciar cerimônias, rituais, manifestações de espíritos luzeiros, manifestações de espíritos não luzeiros para serem doutrinados. É onde nós vamos vivenciar o encaminhamento de vários espíritos, a cura de muitos espíritos encarnados e desencarnados. É dentro do terreiro de Umbanda onde nós vamos entender como que a religião realmente funciona. Eu posso ser religioso sim na minha casa, posso fazer firmezas, acender velas sim na minha casa, com todo respeito àqueles que dizem que não, mas para mim sim, nós podemos. Para mim, o filho de santo tem que se preparar dentro de casa para ele poder ser um bom médium no terreiro, porque para mim o desenvolvimento mediúnico começa em casa. E não estou falando de girar, de incorporar, eu estou falando de conduta moral, ética, e estou falando de educação mediúnica. Sem educação mediúnica, o médium não consegue se desenvolver direito. Ele tem que ter educação mediúnica. E a educação começa em casa. Então você pode sim. O terreiro é aquele local onde você vai chegar, bater a cabeça, você vai trocar a sua roupa, você vai respirar fundo, você vai sentir um alívio quando você está lá dentro. Você vai sentir a paz quando você está lá dentro. Quando começa a cantar, seu coração acelera. Quando você bate cabeça ali no altar, seu corpo todo estremece, se sente mais leve. Quando o Pai de Santo fala, atenção, terreiro, você fica ansioso. Quando o guia-chefe chega e dá o seu ilá, você se emociona, sai lágrimas do seu rosto. Isso é um terreiro de Umbanda. E qual é o melhor terreiro de Umbanda? O melhor terreiro de Umbanda não é aquele terreiro que é grandão, que é grande, estou falando de espaço físico, né? Espaço físico, que tem um salão enorme para 300, 400 médiuns, e também não é aquele terreiro que só tem o espaço para 1, 2 médiuns. Não é. O melhor terreiro de Umbanda para você frequentar é aquele terreiro onde o seu coração bate, onde a sua espiritualidade quer que você desenvolva. É aonde você vai começar a caminhar, aonde você vai respeitar. Não existe, gente, um terreiro que seja 100% bom. Não existe. Porque não é a Umbanda que nós estamos julgando agora, e sim os dirigentes. E todos os dirigentes têm seus defeitos. Eu tenho os meus, quem está me assistindo tem os seus, quem ainda vai assistir tem os seus, e os outros também têm os seus defeitos. O importante é quando você
reconhece que é um defeito, você lutar para mudar e não ficar empurrando com a barriga. O melhor terreiro é onde que o pai de santo ele é acessível, a mãe de santo é acessível, que não te humilha, que não te desrespeita. Eu não estou falando de broncas, porque bronca eu dou nos meus filhos de santo. Bronca eu dou neles. Quando está errado, eu dou bronca. Eu estou falando de humilhação. Eu estou falando de você poder estender a mão para que eles tenham em você a base para se sustentar. O melhor terreiro de Umbanda é onde o seu pelo arrepia, onde seu coração se enche de alegria, até chora por você estar ali. O melhor terreiro de Umbanda é onde que você fica a semana inteira ansioso para estar lá. E diga-se de passagem, com o passar do tempo, essa ansiedade diminui, ela acaba, e vai ter dia que você vai falar assim, putz, eu não quero ir hoje na gira não, tô cansado demais, não quero. Só que você, mesmo assim, você sabe da sua responsabilidade, você já é maduro espiritualmente falando, e mesmo cansado, com preguiça, você vai vestir sua roupa, você vai lá capengando, se arrastando, e quando chega lá, você bate a cabeça, você se transforma. O melhor terreiro de Umbanda é onde você se doa, onde você é reconhecido como mais um, e não como um único. Porque todos nós somos mais um, nessa grande banda chamada Umbanda. Existem alguns pilares básicos para você saber se o terreiro é de Umbanda ou não. Esses pilares básicos são, tem que haver a manifestação de caboclo, preto velho e herê. Tem que haver, que para mim essas três linhas são a base de toda a espiritualidade, são a base da sustentação espiritual. Para mim, essas três linhas. Tem que ter Exu. Ah, mas do meu terreiro não manifesta Exu. Respeito a doutrina da sua casa. Respeito. Mas eu tenho certeza que pelo menos firmeza para Exu faz. Porque sem Exu não se faz nada. Tenho certeza disso. Tem que ter Exu, tem que ter pombageira. E tem que ter o principal, a prática da caridade. Não confundir caridade com oferta. Tem muitas pessoas que confundem isso. Caridade é você não cobrar nada daquelas pessoas que vão até a sua casa. Quando você começa a cobrar, por exemplo, para entrar, R$1 que seja, R$2 que seja, 1 quilo de vela que seja, mas 1 quilo de vela é para o terreiro, mas você está cobrando. Tem pessoas que vão até o seu terreiro, vão contando as moedas, porque elas querem ser cuidadas. E a partir do momento que você coloca a cobrança, você está segregando, você está selecionando pessoas. Diferente de oferta. Antes de começar a gira, você pode falar, olha, o terreiro está precisando de vela, o terreiro está precisando de incenso, o terreiro aceita doações em espécie e em elementos. E coloca lá uma caixinha lá para as pessoas depositarem o dinheirinho que seja. Isso é oferta. Ou seja, quem puder e quem se sentir à vontade, eu tenho certeza, vai depositar o dinheirinho ali. Porque ela está sendo bem cuidada, ela está sendo amparada, por que ela não iria ajudar? Não é isso? Precisa ter os ritos de bater a cabeça, o rito de defumação e precisa ter os pontos cantados. Isso é um terreiro de Umbanda. Não importa se tem atabaque, se não tem atabaque. O ponto cantado é a nossa reza. Bater a cabeça é o sinal de respeito ao sagrado. A defumação é a preparação espiritual. E a manifestação das linhas torna um terreiro de Umbanda bom.